policial, porque agora a gente vai falar sobre saúde. Gente, o verão está chegando, as temperaturas estão aumentando significativamente, principalmente aqui no compartimento da Borborema. A gente sente muito isso, porque há uma variação de temperatura constante. Uma hora chove, outra hora está muito seco, e tem muita gente que sofre com doença respiratória, porque o pessoal acha que só tem doença respiratória na época do inverno. Mas para tirar dúvidas, a gente está muito alegre em receber aqui hoje por videoconferência o médico Geraldo Medeiros, que é especialista nessa área. Dr. Geraldo fala conosco aqui por videoconferência. O doutor Geraldo, não só tem doença respiratória no inverno não, né? No verão também tem gente que sofre. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde aos telespectadores. Realmente essas variações de temperatura, né, nesse período, o desmatamento e toda essa ação de invasão da sustentabilidade do continente tem ocasionado mudanças climáticas, e as temperaturas mais frias, elas ocasionam um ressecamento da parte de dentro, isso que nós chamamos as mucosas aéreas, consequentemente contribuindo para o aumento de infecções respiratórias com essas variações de temperatura. Então é importante que as pessoas tenham a consciência, principalmente os pais, os cuidadores, né? E também os pacientes idosos, no sentido de manter a caderneta de vacinação em dia. Isso é fundamental, né? Preciso que as pessoas se conscientizem de que todo ano tem de se vacinar para a gripe no mês de abril, né, que é quando chegam as vacinas já com as cepas novas. Crianças acima de 6 meses de idade já podem se vacinar no mês de abril contra a gripe. Manter sua vacinação de Covid atualizada também, né? Então, essa população, crianças abaixo de 2 anos, idosos acima de 60 anos, ou aqueles pacientes que têm fatores de comorbidade, isto é, outras doenças como diabetes, hipertensão, pacientes cardíacos, pacientes com insuficiência renal, transplantados, pacientes com portadores de cirrose hepática. Essa é a população que complica, interna no hospital, e alguns são graves, vão para a UTI. Infelizmente, uma parcela deles morrem em decorrência, muitas vezes, de que não atualizou sua carteira de vacinação e não adotou as medidas cabíveis, principalmente quando em ambientes públicos utilizar a máscara. Porque a gente falou muito sobre o uso de máscara, mas durante a pandemia, né? As pessoas se acostumaram a usar a máscara muito no período da pandemia. Foram obrigadas, na verdade, a usar também, porque a gente precisava se prevenir. Agora, é importante essas precauções, inclusive para evitar que a doença se espalhe, né? O cara que está com um sintoma de uma doença respiratória, a máscara ajuda em todos os sentidos, né? As pessoas precisam, né, adotar essa atitude de prevenção, como os nipônicos, né, eles adotam do uso de máscara, mesmo quando não há na vigência de uma pandemia. Então, as pessoas que estão gripadas, né, que têm sintomas, que tossem, elas devem usar máscara para proteger as outras pessoas. Isso é uma ação de cidadania, né, principalmente quando em ambientes fechados, sem ventilação e com aglomerações. Aí sobre vacinação, que é outro ponto importante da gente alertar, e falou sobre a gripe. Doutor Geraldo, uma gripe mal curada, ela pode ter consequências mais graves para a saúde do cidadão? Com certeza, a virose que as pessoas conhecem como a virose, né, a gripe, as infecções virais, elas, principalmente em crianças abaixo de 2 anos de idade e nos idosos e pacientes com comorbidades,
elas têm uma gravidade maior, daí a importância, né, das pessoas se vacinarem, manter sua carteira de vacinação. Elas podem evoluir inicialmente com a gripe comum, um resfriado, posteriormente complicam com a pneumonia, e esses pacientes com baixa imunidade, imunossuprimidos, não, que eu já citei, com doenças associadas, pacientes que usam corticoide continuamente, pacientes asmáticos, enfisematosos, os grandes fumantes. Essa é a população que, infelizmente, alguns não se cuidam e evoluem para uma UTI, intubação, ventilação mecânica, e morrem, muitas vezes, por falta de cuidados em relação à prevenção. Nós passamos por uma pandemia, não? Infelizmente, nós nos deparamos com os antivacinas, não? Inclusive, infelizmente, profissionais de saúde, médicos, que não acreditavam nas vacinas e que disseminaram, né, essas fake news em relação às vacinas, e que, infelizmente, tem acarretado muitas mortes, porque as pessoas no Brasil, que era tido como uma referência em campanhas de vacinação, elas simplesmente deixaram de se vacinar, não só para a Covid, mas para outras doenças. E isso tem ocasionado, né, o maior número de internações hospitalares, o maior número de mortes, em função dessa não adesão às campanhas de vacinação. Não tem muito segredo, né, doutor Geraldo? É prevenção, acima de tudo, e a vacina é, sem dúvida alguma, um instrumento mais seguro, mais eficaz para esse processo. Não tem segredo, né? E algumas populações, por exemplo, os idosos, quando eles apresentam pneumonia, muitas vezes as manifestações clínicas são totalmente diferentes do que habitualmente as pessoas acham, né? Quer dizer, o idoso às vezes começa uma pneumonia apenas com uma pequena desorientação ou uma irritabilidade. O idoso pode não ter febre, né? Pode não ter tosse, com expectoração amarelada ou esverdeada. Então precisa ter cuidado nessa população de idosos imunossuprimidos. Quando apresentam qualquer manifestação clínica, devem se dirigir ao pneumologista para que seja feito um diagnóstico precoce. Muitas vezes essas pessoas morrem porque vão tardiamente ao médico, ao pneumologista, e já chegam numa fase já avançada da doença e, consequentemente, de difícil tratamento. Muitas vezes, né, esses idosos já são acamados, ou então têm doenças degenerativas, né, doença de Alzheimer, e são candidatos fortes a complicações graves. Geraldo Medeiros é médico e gentilmente conversou conosco, dando essas informações importantes sobre doenças respiratórias, o advento do verão, o clima esquentando. Doutor Geraldo, muito obrigado pela participação, uma excelente tarde para o senhor. Boa tarde, Márcio, boa tarde a todos.